Salve, salve, Dev, tudo bom com vocês? Pedro Zuin na área. Bom, então agora a gente vai partir para a terceira aula aqui do nosso segundo módulo, né? Do MongoDB, tá? Um módulo introdutório aí para nós. Bom, basicamente então, nós vamos aprender nessa aula aqui o método update_one, tá? E também nós podemos utilizar o update many, mas eu vou passar algumas recomendações sobre esses métodos, beleza? Bom, então basicamente aqui eu estou com a shell do MongoDB aberta, né? Eu vou basicamente limpar aqui para nós, ter uma melhor visualização. Vou dar um show databases, beleza? A gente já vai ver banco módulo 1, que é o que nós já estamos utilizando, tá? Então eu vou dar um use banco módulo 1, beleza? Show collections, clientes, então eu vou dar um db, limpar primeiro, db.find, db.clientes.find, beleza? Vou passar o método aberto aqui. Bom, beleza, então agora ele trouxe os registros, né, no qual nós estávamos utilizando ali na aula passada, né, que nós inserimos esses registros aqui na nossa base de dados, e basicamente agora a gente vai dar um update. Como que a gente faz isso? Vou dar um db.clientes, passando sempre a collection, update one, tá? Nós vamos dar um update em apenas um registro ali, tá? Então, basicamente aqui eu vou pesquisar por qual chave para nós. Eu vou pesquisar por nome, porque ficar digitando o ID o tempo todo é um pouco difícil, mas eu recomendo que vocês utilizem o ID, tá? Se for montar isso via API, ou se for montar mesmo só a estrutura de dados ali para depois ser consumido de alguma forma, beleza? Bom, mas então eu vou pesquisar por nome, aonde o nome de, por exemplo, Fábio Santos, beleza? Agora nós então já informamos pro método update_one qual vai ser a chave na qual ele vai procurar para poder fazer um update. Depois nós temos que passar como segundo argumento desse método um outro objeto, no qual nós vamos abrir então um set, tá? Esse símbolo do cifrão aqui, ele indica em qual posição, né, o que vai ser alterado dentro desse registro que nós já pesquisamos, beleza? Set, dentro desse set nós vamos passar um outro objeto, no qual o nome vai receber Pedro Souza, por exemplo, beleza? Dando um Enter aqui, basicamente nós vamos ver então a nossa mesma, o nosso mesmo retorno do insert, tá? Acknowledged, que é true, nesse caso, matched count, que é mais ou menos quantas linhas foram encontradas, né? E modified count, em quantas linhas foram alteradas, beleza? Então, nesse caso aqui, se nós dermos um db.clientes.find, nós já vamos ver então que de fato o registro Fábio Santos, que anteriormente era Fábio Santos, agora passou a ser então Pedro Souza, tá? Lembrando que nesse método update_one nós não conseguimos utilizar, por exemplo, uma chave aqui para pesquisa do registro idade, né? Porque nesse caso, como nós estamos dando um update_one em apenas um registro, update_one, né? Nós estamos utilizando uma chave de acesso aqui, no qual ele se refere a apenas um registro, tá? Mas agora, se nós utilizarmos o 35 aqui, a idade no caso, nós temos dois registros, tá? Vou utilizar para nós vermos aqui, então, como que vai funcionar, tá? Isso daqui. Vou deixar, então, aqui. Aqui vai ser, então, idade e 35, beleza? Vou citar o nome... Vou colocar, então, a data de nascimento. Nascimento em 30/10/1996, tá? Vou dar um Enter aqui. Ó, beleza, ele encontrou um registro, tá? O primeiro registro ele retornou para nós, ó, contando aqui, nós encontramos um registro, tá? Mas as linhas modificadas foram uma também. Então, mas, pô, idade aqui nesse caso, nós temos dois registros com idade, né? É por isso que nós utilizamos o update many, beleza? Vou limpar a tela aqui para a gente poder ter o registro certo. Vamos lá. Ó, então a gente viu que o primeiro registro que ele encontrou ali com a idade 35 foi o do Carlos Almeida, que ele já alterou então para nós aqui essa data de nascimento, tá? Eu vou retornar isso daqui para a data que estava. Vou colocar 25/7/1986. Beleza, ele já vai dar um update, eu vou limpar, vou trazer os registros de volta, a gente já tem então esse registro sendo alterado, beleza? Agora então basicamente o que nós vamos falar?
db.clientes.update many. Muito cuidado com esse método, tá? Justamente porque update many altere ali, né? Atualize muitos, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, é como se fosse um update sem where, né? Dentro do banco relacional que nós dizemos, poxa, o cara fez um update sem where, ele alterou a base de dados inteira. Muito cuidado com esse método aqui, tá? Então, vou pesquisar onde idade vai ser igual a 35, beleza? Depois, como segundo parâmetro, nós vamos passar, então, o set, dentro dele um objeto, utilizando aqui, então, por exemplo, vou alterar a data de nascimento, tá? Vamos ver como que ele vai se comportar aqui para nós. A data de nascimento vai ser 25/6 de 1996, por exemplo. Vou dar um Enter e vamos ver aqui como que ele vai reagir para nós. Ó, show de bola. Então, update many, nós vamos utilizar basicamente os mesmos parâmetros, porém nós temos que passar esse cara aqui, ó. Nós temos que passar aonde que vai ser modificado esses dados, tá? Agora nós podemos ver aqui, então, acknowledge, né? Ele deu true, retornou de fato a alteração para nós. Method counter, nós reparamos agora, então, na contagem, né, das linhas, nós temos duas linhas ali, certo? E modified count, que é a contagem, né, dessa modificação, foram alteradas duas linhas, beleza? Dois documentos, no caso, né? Vou dar um dbclients.find e nós vemos aqui, então, que Carlos de Almeida e Pedro Souza receberam a data de nascimento 25/6 de 1996, beleza? Bom, basicamente, os métodos update, eles são tratados dessa forma, tá? Nós não temos muita diferença em relação ao banco relacional, beleza? Nós temos só que tomar cuidado ali na hora de fazer um update many, justamente para poder, de fato, pegar, né, aonde que vai ser alterado esses registros, baseado em qual chave de acesso. No caso aqui nós estamos utilizando a idade, então ele só alterou os registros que são referentes à idade, beleza? Vou dar um update many aqui, não, acho que many não, vou dar um update one e alterar de volta 1986 e alterar de volta a 1 e alterar, vamos ver se, agora ele não alterou, beleza, vamos fazer o seguinte, find, vou alterar por Pedro Souza, acho que fica mais fácil fazer essa alteração por Pedro Souza, nome, Pedro Souza, data de nascimento, 25. Vou colocar uma outra data para a gente ter registros diferentes, tá? 25/6, vamos colocar 14/6 de 86, beleza. Vou limpar e vou dar então um find para nós vermos então. Aí, Pedro Carlos Almeida, ele tem já 25/7 de 86, a data de nascimento, e Pedro Souza agora retornou para 14/6 de 86 no caso, beleza? Bom, basicamente então os comandos de update eles são feitos dessa forma, tá? Tem um sitezinho aqui da Mongo, na verdade o site oficial da Mongo é docs.mongodb.com/manual, reference e método, tá? Aqui ele traz todos os métodos via shell, beleza? Isso aqui é muito interessante. Tem o copy tool, é que não vai dar tempo de trazer em todos esses métodos aqui para nós, mas nós temos também então collection.count, por exemplo, né? db.clients.count, beleza? Utilizando o count, nós vemos quantos registros tem de fato no nosso banco de dados, tá? Também tem o delete one, que nós vamos ver agora, na próxima aula, beleza? Tem o drop, beleza? Que ele vai remover todos os dados ali da collection e deletar ela, beleza? Drop index, né? Então aí, especificando através de um ID, ele vai remover esse ID aí e através disso daí nós vamos ter como mais inserir um registro com aquele nome. Beleza? Então a gente tem o find one and delete. Por que o find one and delete? Porque quando nós estamos utilizando uma API ali para fazer essa comunicação com o banco de dados, geralmente nós temos que dar um find one, né? O certo a se fazer é isso. Nós damos um find one. Se ele retornar true, ou ele encontrou o registro, vamos dar um exemplo, Pedro Zuin, ele encontrou. Agora então, baseado no registro que veio, delete-o para mim.
Beleza? Então, basicamente, esse find one and delete, ele já faz essa comunicação mais rápida. Ele encontrou, deleta. E é isso que você quer fazer, então deleta, beleza? Entendeu? Find one and replace, né? Find one and replace é basicamente, então, um update ali, passando, né, o find one anteriormente. Então, o que nós vamos fazer? Ó, consulta esse registro existe? Beleza, eu vou atualizar ele por alguma outra coisa, por uma chave ali que nós vamos alterar, beleza? Bom, basicamente é isso então. Nós vamos retornar agora para as aulas usando o método delete, né? Utilizando o delete one ou delete all, mas eu não vou utilizar o delete all aqui nesse caso, tá? O delete many, né? No caso, porque eu não quero perder essa base de dados, porque nós vamos utilizar agora no próximo módulo essa mesma base de dados de clientes, beleza? Bom, então sem mais delongas, isso é um papo para a próxima aula. Vamos para lá, te vejo lá então. Fui!